Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu já queria convidar os irmãos que estão lá no fundo, se puderem vir mais para frente, para a gente conversar, olhar um no olho do outro. Se puder fazer essa caridade de vir mais para frente, que é a palavra de Deus. E aí nós vamos partilhar, nós vamos conversar, meditar e orar para que o Senhor, para que o Espírito Santo venha nos convencer de que não basta só ler, e sim o principal é praticar. Amém? Eu me chamo Lucas, eu sou vocacionado da comunidade Missões, que é uma comunidade nova daqui da diocese, faz parte do Chares. E nós temos, é uma comunidade nova, tem 3 anos, estamos aí caminhando com o estatuto, com o CNPJ, com reconhecimento eclesial. A gente vai conversar junto à diocese. Meus irmãos estão lá no grupo de oração, Recanto de Deus, que acontece hoje também às 7h30. E o coordenador autorizou a minha vinda aqui para conhecer a paróquia de vocês e para partilharmos a palavra de Deus. Amém? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a sua Bíblia. Está aí? Pega ela. E se não está, já é o começo da pregação. A gente hoje em dia, a gente vê que um médico, para sair de casa, ele sai, ele pega os instrumentos dele porque ele tem que fazer o trabalho dele junto aos pacientes. O policial não sai de casa sem arma. O advogado não sai de casa sem a carteirinha dele, porque para ele ir lá no fórum praticar atos de advogado, ele tem que estar com a carteirinha dele. E a gente também, irmãos, temos que seguir da mesma maneira. A palavra de Deus tem que estar em nossas mãos a todo tempo, a todo tempo. Porque Deus, ele fala conosco através da palavra. Eu lembro de, quando eu falo disso, eu lembro do testemunho de uma criança, que ela estava sentada no primeiro banco da igreja, a irmã estava pregando aqui na frente, e aí o que acontece? A criança interrompeu a pregação, falou: irmã, sua Bíblia está pegando fogo. Ela: como assim? Ela não entendeu, né, o mistério. Mas Deus deu para aquela criança aquela visão de que a Bíblia estava pegando fogo, ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz e é para incendiar nossa alma de amor. Amém? Pega a sua palavra. Você que está em casa, se não está com a palavra, cutuca quem está do lado, mande pegar a palavra também. Pega lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo do 36 ao 47. E depois vocês vão entender que quando eu ler esse versículo, quando eu ler esse texto bíblico e iniciar essa pregação, ela tem tudo a ver com o tema de hoje, irmãos. Fé e conversão. Fé e conversão. Fé e conversão. Aonde você tem colocado a sua fé? A primeira pergunta que eu faço. Aonde você tem colocado a sua fé? Qual o testemunho que você tem dado para aqueles que estão lá fora? Amém? Todos pegaram? Verso 36. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram a Pedro e os demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, Pedro exortava-os dizendo: salvai-os do meio desta geração perversa.
Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. E aí no versículo 42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra da salvação. Veja, irmãos, aonde você tem colocado a sua fé, qual é o testemunho que você tem dado lá fora? Quando eu digo lá fora, na sua casa, no seu trabalho, quando as pessoas olham para você e falam, fulano é cristão, será que elas veem de fato Cristo através de você? É a primeira pergunta, que tem tudo a ver com o tema, fé e conversão. Fé e conversão, o irmão falava tudo aqui na frente, confirmava toda a palavra que Deus tinha me dado. Ser cristão não é só vir aqui dentro. Ser cristão é ser instrumento de luz e salvação para aqueles que estão lá fora e não conhecem a Deus. E aí veja, depois que o Espírito Santo desceu em Pentecostes, Pedro fez a primeira pregação dele, e ele dizia lá, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E aqueles que estavam ouvindo a pregação dele falaram, Pedro, o que devemos fazer, irmãos? E Pedro falou, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está falando o quê? De fé. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Foi o que Paulo também falou para o carcereiro. Depois que eles estavam lá em Atos 16, eles estavam lá na cadeia, lá na prisão, e aí eles começaram à meia-noite a cantar um louvor para Deus. E a unção de Deus era tão grande na vida daquele homem, irmãos, tão grande o agir de Deus, e tão grande a promessa de Deus na vida deles, que os fundamentos do cárcere se romperam. E aí o carcereiro, no final de tudo, ele fala, o que eu devo fazer? A mesma pergunta, o que devemos fazer, irmãos? E ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Isso é fé. Aonde você tem colocado a sua fé? E aí eu faço essa pergunta, porque, irmãos, no tempo de hoje, a gente viveu, não queria falar de pandemia porque é chato, enche o saco. É o tempo inteiro a televisão ligada, enchendo o saco, falando de vírus, de desgraça de quem morreu, e você, nada contra quem morreu. Eu desejo todos os sentimentos aos familiares. Mas, irmãos, a nossa vida tem que seguir em frente, temos que ser sinal de luz. Não dá para parar e ficar chorando as pitangas. Não dá. Você precisa ser sinal de luz para quem está lá fora. E aí eu falo isso porque, irmãos, tiraram Jesus do trono e colocaram o Covid. E aí com o Covid veio o respeito humano. Porque muitas vezes a gente vem numa igreja, numa pregação, a gente vai falar essas coisas, e aí depois vem o irmão te para lá no final e fala, não, você está errado, não é bem assim. Mas essa é a realidade. Começa, veja, não é uma crítica às coisas que acontecem online. Não é uma crítica. Foi necessário viver um tempo, todo mundo sentado na sua casa, e eu passei por isso. Na pandemia, eu fiquei com a minha avó, e todo dia a nossa televisão estava ligada na Canção Nova, e ela, mais do que eu, tinha adoração, ela estava de joelho dobrado. Tinha missa, ela estava lá assistindo. Tinha pregação, ela estava lá na cozinha, mas estava ouvindo, minha avó.
Mas vejam, irmãos, ela tem quase 80 anos. E ela morria de ansiedade para que abrisse a igreja, porque ela queria ir na missa de verdade. Porque tem desmedo. Às vezes a gente vem aqui e prega que Jesus é o Senhor, que pode todas as coisas, que tem o poder de curar, que tem o poder de libertar, que tem o poder de botar para correr todo o demônio, toda a enfermidade do mal. Mas às vezes na prática a gente não vive isso. Essa é a realidade. E aí quando a diocese liberou as missas, que foi liberada a missa na comunidade que fica na rua da minha avó, que é a comunidade de São Pedro, lá no bairro São Pedro ali, divisa com Quitaúna, ela foi. E o recado do padre foi certeiro: grupo de risco não tem que ir. Minha avó, ela é assim, e a gente sabe que o pessoal antigo, eles são pulso firme. E ela falou: eu quero ver quem que vai me impedir de entrar naquela igreja. Eu vou impedir? Eu não. Ela sabe onde está firmada a fé dela. Veja, estou falando de uma pessoa de 80 anos. Tiraram Jesus do trono e colocaram o Covid. E aí teve gente, irmãos, aí eu dei esse exemplo da minha avó também para trazer a realidade, que teve gente que depois que começou o online, a pessoa nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Um grande tempo de apostasia, e às vezes a pessoa está lá está na casa dela, às vezes nem eu tenho parentes, eu tenho tios e tias que são católicos, mas você chega na casa dele, está assistindo a missa deitado. Precisa dizer mais alguma coisa? Não voltaram mais para a igreja. Voltaram o Covid, o respeito humano, acima de todas as coisas na vida deles. E colocaram Deus lá embaixo. Essa é a realidade. Ah, Lucas, mas você está falando que nós não devemos ter cuidado? Não é isso, irmãos. Você tem que tomar todos os cuidados necessários. Você vai, quando há necessidade de ir no mercado comprar as coisas para sua casa. Quando há necessidade de ir num banco pagar uma conta, porque as contas não pararam de chegar. E por que com a igreja tem que ser diferente? É a sua fé. Você é marcado com a promessa. Você recebeu. Você é marcado com a promessa. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor tem um propósito para a sua vida que você pode não conhecer, mas Ele tem que se completar. Mas com a permissão sua, com o exercer do seu livre-arbítrio. E quando eu falo, tiraram Jesus do trono e colocaram o Covid, é disso que eu estou falando. A comunidade que eu participo, a gente passou por um tempo de deserto muito grande. Mas não paramos, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como que você vai amar o próximo como a ti mesmo, sendo que você manda ele ficar na casa dele? E às vezes a pessoa está passando necessidade, às vezes está precisando de uma cesta básica, às vezes está passando até por outra enfermidade que não o Covid, mas a gente não está amando. Ah, mas nós fizemos ligação online. Sim. Mas e falar para aquela pessoa que ela precisa de Eucaristia? E falar para aquela pessoa que ela precisa da salvação, que ela precisa dos sacramentos, que ela precisa da igreja? Aonde você tem colocado a sua fé? Qual é o seu testemunho? Nesse tempo de pandemia, eu acredito que Deus, Ele não está vendo distinção entre um servo de Deus e entre alguém que é do mundo. Porque ficou tudo igual. Catequista, ministro de Eucaristia. Ah, Lucas, mas você está julgando? Não estou julgando, irmãos. Estou falando que se esqueceram da promessa que Jesus fez. Servos de grupo de oração, eu conheço 2 ou 3 casos de pessoas que se afastaram e não voltaram mais. E ai de você se for conversar e falar que elas precisam voltar. Elas te engolem vivo. Já aconteceu comigo. Essa é a realidade. E aí esse pessoal
que devemos fazer, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dons do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para seus filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. É para vós, para a sua família também, no seu trabalho também. Às vezes aquela pessoa que você fala que persegue, e você deixa o seu descontrole emocional tomar conta de você, como já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes a promessa, às vezes não, é certeza, a promessa é para ela também, e às vezes você não consegue compreender isso. Às vezes falamos mal, criticamos, fazemos a caveira da pessoa, tudo isso, menos orar por ela, que é o certo. Aqui é um seminário de vida no Espírito, mas na segunda-feira eu pregava no seminário de dons, lá na Nossa Senhora das Graças, no Jardim Roberto, e eu falava do dom do amor. Amai aqueles que vos perseguem. Aquela pessoa, ela precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Se você precisa, ela necessita de Cristo. Santa Teresa de Calcutá tem uma frase que ela fala isso: os bons precisam de Cristo, os maus necessitam dele. Alguma coisa assim, irmãos, não sei ao certo. Veja, aonde está a tua fé? Você tem que tomar posição, porque às vezes você acha que quem está servindo a Deus é só quem está aqui na frente com o microfone, ou quem está com o violão, ou o padre que está na missa. Mas não, você também tem um chamado, você também tem um papel a ser cumprido como cristão. O Senhor conta com você. Ele precisa contar? Não, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele quis contar, porque você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja. As pessoas que estão lá fora precisam ver Cristo através de você. E aí, elas olham para você e elas se questionam: aonde está a fé de fulano que fala que é cristão? E aí depois lá no versículo 41 diz que os que receberam a palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. 3.000. Através da primeira pregação de Pedro, depois de Pentecostes. E aí no versículo 42, começam a falar dos testemunhos desses irmãos que aceitaram a fé que ouviram de Pedro. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Viviam unidos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Veja, alegria e singeleza de coração. E quando eu falo alegria, também quero chamar a atenção de quem está aqui dentro, irmãos. Porque às vezes quem está lá fora não vê alegria. Às vezes quem está lá fora vê olhos de julgamento. Eu conheço irmãos que serviam. Quando eu comecei no grupo de oração, eu sentava no banco. Tinha irmãos que falavam para mim: Lucas, você tem que ir na Santa Missa, é para a sua salvação. Lucas, você tem que rezar o terço, é para a sua salvação. E hoje esses irmãos, porque Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele, de fato, através da brecha do irmão, ele deu uma rasteira na pessoa. E a pessoa se afastou. Mas aí, em dado momento, eu fui conversar com a pessoa e eu falei: fulano, vamos lá, vamos voltar. Sinto falta de você. E eu falava até para ela: sinto falta até da sua devoção a Padre Pio, que me inspirava. E ela falou: tenho medo, tenho receio dos irmãos, de eu chegar lá, os irmãos
Você não vê alegria, você vê a linguinha da serpente. É a realidade de muitos grupos de oração, irmãos. E aí a pessoa não volta. Alegria e singeleza de coração. Outra situação também, às vezes quando o irmão começa a caminhar no grupo de oração, a gente chega, já mete o microfone na mão dele e fala que ele tem que vir pregar. E fala que ele tem que ir para a intercessão. E a vida do irmão é um processo, assim como foi com a minha e com a sua. E esse processo precisa acontecer. Como é que é um processo judicial? Você ajuiza a ação, o juiz manda citar o réu, depois de um prazo de 15 dias vem lá a contestação, o réu fazendo a sua defesa, aí depois você vai na réplica, aí depois de um tempo vem a sentença, aí quem perdeu recorre. E antigamente era 8 anos, agora porque está digital demora em torno de 8 meses a 1 ano. É um processo, assim também é na vida do irmão. Ele vem aqui, ele escuta a pregação, ele vai entender o que é a conversão, o que é a fé, ele vai entender que ele precisa vir à Santa Missa, ele vai entender o que é a Eucaristia, ele vai entender que um padre quando entra aqui é in persona Christi, na pessoa de Cristo. Ninguém aprende assim, ó, para a gente chegar e botar o microfone na mão da pessoa. Calma lá, às vezes a pessoa está cheia de feridas, cheia de machucados da vida, surrada pela vida, e Deus está trazendo aqui para curar, e a gente já quer colocar ela já em passos antecipados, atropelando a obra de Deus. Essa é a realidade. E aí você vê em muitos grupos de oração servos tristes, servos desmotivados, servos que não conseguem orar. Essa é a realidade. E aí o cara bota o microfone na mão dele, coloca ele aqui na frente, e aí começa o farisaísmo. Irmãos, essa é uma realidade muito forte. Não é uma crítica negativa, mas é uma crítica construtiva para servos do movimento. E eu me coloco no lugar, porque nós passamos por isso na comunidade recentemente. Eu passei por isso. E veja, todo mundo vai passar por isso. Às vezes você vai chegar na igreja, vai ter um irmão que você vai ter vontade de esganar, mas você tem que amar. E é assim. Eu passei por isso. Na minha comunidade nós tivemos problemas. Teve uma pessoa, nós tivemos problemas de discordância de opinião. E aí vem as palavras, um machuca o outro. Mas também Deus dá a graça de chegar o momento do perdão. E eu amo essas pessoas, amo cada um e defendo com toda a minha força. Porque são meus irmãos em Cristo. E aí essa pessoa, ela me machucou numa confraternização de final de ano da comunidade. E eu fiquei com aquele lixo guardado dentro de mim. Só que aí teve um dia, quando voltou o grupo de oração, fiquei meses com esse lixo guardado. Nas férias agora teve o louvor de férias lá no nosso grupo de oração. E aí teve um irmão chamado Anderson Novaes, um irmão abençoadíssimo, Deus usa muito. Ele conduziu e ele pregou. E ele, naquela oração, naquele louvor, essas duas pessoas estavam bailando no Espírito, sabe? Sabe quando você dá uma liberdade total, que o seu corpo fica incontrolável? E estavam lá. E Deus falou ao meu coração: perdoa. Joga esse lixo fora. Ah, mas fizeram. Você também faz. Você também ofende. Você também é boca dura. Perdoa. Perdoa para entrar em comunhão. E naquele momento que eu via que aquelas pessoas, e Deus falando para mim, elas também são tão sedentas da ação do Espírito quanto você. Perdoa, meu. E eu perdoei. E aí, no domingo agora a gente estávamos no casamento, ficamos na mesma mesa, batemos papo, comemos até tarde. Eu vim embora porque dá certo horário, eu sinto muito sono, é perigoso para dirigir depois de certo horário. Mas irmãos, tira o lixo para fora. Tira o lixo para fora. Às vezes você está em casa e você fala que você não vai porque é Covid, mas não, porque se tem alguma birra aqui com alguém. Joga para fora o lixo. Deixa Deus agir na sua vida. Reconheça também que o irmão que está aqui,
é canal de Deus e canal de bênção na vida de muitas pessoas, inclusive na sua. Joga fora o lixo. Tem até um balde de lixo aqui, ó. Joga fora, joga fora. Se for preciso pegar 2 baldes, se for preciso pegar até um balde para você encher de lágrimas, chorar, faça isso. Não há nada melhor do que estar em comunhão. E a comunidade passou por um deserto. Muitos nem queriam ir para os eventos. Eu fui um deles. Teve um dia que eu tive uma crise terrível. Eu falei, Senhor, me ajuda a entender o teu propósito com essa comunidade. Eu estou cego, Senhor. Me dá visão espiritual. E Deus me deu. Deus me deu um sonho, irmãos, tremendo, em que eu vi aquela comunidade conduzindo um retiro de 600 jovens. E Ele me deu um sonho tremendo, em que eu via a minha irmã, que não fala comigo, mas ela estava aqui, abraçada comigo no meu ombro. E aí eu olhava para o céu, eu vi uma escada de cristal, eu falava, meu Deus, o que é isso? E a minha irmã no chão. A visão era tão forte no sonho, que ela repousou. E aí nesse sonho, Deus também... Eu entrava lá na sede da comunidade e eu via grandes feras, tigres, leões, assim. Eu falava, meu Deus, o que é isso? E aí eu pegava eles pelo colarinho, como você pega um gato. Sabe quando você pega o gato assim e levanta? Eu pegava eles e botava os bichos lá numa jaula que tinha lá no fundo da sede. Quando eu acordei, o Espírito Santo foi extremamente pontual em me falar que quando você serve a Deus, você vai enfrentar uma fera por dia. Mas a fera estava mansa. Peguei pelo colarinho e coloquei na jaula. Não fizeram um só arranhão a mim. Porque tendes medo. Vem de jejum, vem com tudo. Às vezes falta isso, irmão, doação. Às vezes o medo, começa tudo pelo medo. Vem o medo. E aí do medo a gente cai no comodismo. Aí do comodismo começa a preguiça. E quando a gente vê, não está acontecendo como no final dessa palavra que diz que o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Às vezes não está acontecendo isso. Por quê? Precisamos jogar o lixo fora. Precisamos jogar o lixo fora. E às vezes você que está começando a caminhar, vai entrar aqui e alguém vai falar alguma coisa que vai doer no seu ouvido. Mas tem uma fórmula secreta. Tira o olho da criatura, bota o olho no Criador. Tira o olho da criatura, bota o olho no Criador. Essa é a fórmula. Porque de criatura para criatura você também é. E você também erra. Mas o Criador, Ele é o que veio para os pecadores. E se está todo mundo aqui, é porque nós precisamos dEle. Veja, o testemunho desses irmãos, dessa primeira comunidade, era tão grande porque eles dividiam até os bens. Tem alguém aí que quer vender a casa para dividir comigo? É brincadeira. Dividiam os bens, irmãos. E aí, no versículo 47, diziam que eles, louvando a Deus, cativando a simpatia de todo o povo. O povo que estava lá fora, que não conhece Deus, olhava para eles e falava, meu Deus... Às vezes a pessoa não conhece Deus, mas fala, né? Meu Deus, Nossa Senhora. Mas não conhece. Como é que aquele povo se ama tanto ao ponto de dividir as coisas? É testemunho, é conversão. Paulo pregava para eles, eles perguntaram para Paulo, o que devemos fazer, irmãos? Paulo falou, arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aí depois há o testemunho. Fé e conversão. Fé e conversão. Estou falando besteira? Fé e conversão. E o texto fala, louvando a Deus, eles estavam louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Quando você vem aqui nesse grupo, veja só o que eu vou te falar. Quando você vem aqui neste grupo de oração, você não pode perder tempo. Você tem que vir aqui e se encher de Deus. Se encha da presença de Deus. Porque quando você chega na sua casa, a sua família tem que perceber isso. Na sua alegria, no seu sorriso. Muitas vezes eu vou falar, lá fulana só vai para a igreja, só fica o tempo inteiro na igreja. Mas aí a sua alegria de estar cheia de Deus, vai fazer com que o dia eles tenham curiosidade de vir aqui. Eu vou lá ver o que ela tanto faz lá, que ela volta alegre, que vai trabalhar alegre, sofre perseguição no serviço, mas está alegre, e atrasa salário, mas está feliz, glória a Deus e aleluia.
E no final do ano tem corte, ela está feliz, ficou desempregada, mas empreendeu e está feliz. Conheço a história de uma menina, ficou desempregada, começou a vender marmitex, começou a fazer em casa e vender marmitex, e Deus abençoou. Enquanto a pandemia foi desgraça para alguns, para outros foi bênção. Todo o sentimento a quem perdeu um ente querido. Todo o sentimento. E vamos orar pelas pessoas que se foram. Mas, enquanto para uns foi desgraça, para outros foi bênção. Não podemos ser propagadores da desgraça, porque disso já basta a televisão. Temos que ser propagadores da bênção. Enquanto um está chorando porque perdeu um ente querido, você tem que chegar e trazer palavras para ele que façam com que ele entenda que vale a pena viver e lutar mais um dia, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, está tudo na mão dEle, está tudo submetido ao poder dEle, o controle está na mão dEle, irmãos. Mais um motivo para a gente entender que a gente tem que vir aqui e ser um bom cristão, para que as pessoas venham também. E para concluir, e o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Acabei de falar. Precisamos dar um bom testemunho de fé e de conversão. E aí quando eu li essa palavra, quando foi proposto o tema, eu vinha lembrando um testemunho do irmão chamado, eu esqueci o nome dele, Edivaldo, lá do Ariston. Acho que os irmãos conhecem, né, irmão? Se eu estiver errado, me corrija, porque quem me contou esse testemunho, eu não esqueço nunca, foi o Ailton, quando ele foi lá no grupo de oração. E ele contou, e ele falou um nome, se eu não me engano, é esse. Vejam, esse irmão, o que ele fazia, Lucas, da vida? Ele subia na garupa de uma moto e ia roubar. Ia roubar as pessoas no ponto de ônibus, ia roubar as pessoas que estavam chegando cansadas do serviço. E aí, certo dia, o que aconteceu? A polícia veio e perseguiu. E um foi alvejado, e o que estava na garupa, que é esse irmão, tomou um tiro, se eu não me engano, na perna. Aí eu acho que ele pulou, caiu dentro do cemitério do Ariston, se escondeu lá, e a polícia não o encontrou. E ele ficou em casa de cadeira de rodas. Cadeira de rodas ele ficou. E aí, certo dia, a mãe dele, muito de oração, vindo aqui, entendendo que Deus tem um propósito na vida dela e dos dela, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua família. Ela, muito de oração, estava participando de um grupo de oração que acontecia na casa do lado. E ele estava lá na casa dele, de cadeira de roda. E aí, os irmãos estavam cantando aquele louvor. Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Aí diz, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E aí esse irmão, ele parou para pensar e falou, será que é isso mesmo? Se for isso mesmo, eu quero isso para mim. E começou a gritar. Mãe. E aí os irmãos foram lá ver o que estava acontecendo. E aí ele falou, eu quero ir lá para o meio desse negócio aí que vocês estão fazendo. E aí pegaram e colocaram ele por cima do muro da casa. E o Ailton falava que lembrava até aquela cena do paralítico, que 4 pessoas pegaram e jogaram por cima do teto, para Jesus curar. E colocaram ele lá no meio da oração. E o louvor comendo, o fogo caindo, glória, aleluia. Os irmãos colocaram a mão e puseram a mão sobre ele e começaram a orar. Hoje é um dos maiores pregadores do nosso movimento. Irmãos, a pregação dele é lindíssima, ele é muito usado por Deus. E o testemunho dele, sempre quando eu tenho uma palavra para pregar que envolve testemunho, eu falo o dele. Eu tenho testemunho também, e eu posso falar se vocês quiserem saber. O meu testemunho, eu não tive envolvimento com droga, nem com bebida, mas eu também levava uma vida, a minha alma estava cercada de trevas. Se eu morresse naquela condição, naquele momento, talvez eu iria para o inferno, talvez eu iria para o inferno.
Ia passar a eternidade sem Deus. Mas aí, pessoas oravam por mim. Tinha uma tia que já tinha se convertido, orava por mim. A coordenadora do nosso grupo de oração lá, o grupo de oração que eu participava a princípio, que é o Rocha Viva, orava por mim. E elas me enchiam o saco para participar de missa de cura do Padre Douglas, vamos no cerco de Jericó. E eu namorava naquela época, minha ex-namorada era extremamente ciumenta, e para falar que tinha que ir num lugar com as minhas tias, que ela não podia ir, ou às vezes, não é que ela não podia, ela não queria, né? Ela queria só aprontar, né? Deixa para lá essa parte. E aí, o que acontece? Enchiam o meu saco. De fato, eu falo com essas palavras, porque era o meu sentimento naquela época. Enchiam o meu saco. Para me ir para a missa, para me ir para o grupo de oração. E aí teve um dia, que não sei o que aconteceu, eu estava com o coração mais aberto. E ela falou, vamos lá em Vargem Grande. Era Vargem Grande que o Padre Douglas ficava antes, que ele fez um cerco de Jericó lá. Vamos lá em Vargem Grande. Aí eu falei, tia, vamos lá, mas também vou, vai, estou fazendo nada, fui. Cheguei lá, irmãos, a igreja lotada, isso era 2016, foi 2016, lotada a igreja, não dava para entrar. E elas, como elas já eram de caminhada, elas já entravam já no meio do povo, cumprimentando, glória a Deus, irmão, aleluia, cumprimentando o povo. E eu fiquei lá na porta, lá no fundo. Eu falei, eu que não vou entrar nesse negócio, eu não entro nem em shopping lotado, quem dirá a igreja, eu falava naquela época. E aí eu estava lá no fundo e o Padre Douglas, eu nem sabia que era o Padre Douglas, mas ele falava lá na frente, irmão, você está sentindo uma dor forte no estômago, o seu estômago está como se estivesse ondulando, o seu olho está ardendo e sua nuca está latejando. Aí eu parei para pensar, não sei, foi o Espírito Santo que falou, presta atenção. E eu parei e de fato estava, minha barriga fazia assim, ó. Como se tivesse uma onda, tivesse uma serpente dentro. E de fato era. Teve libertação. Glória a Deus. E aí ele falou, se você está sentindo esses sintomas, vem aqui na frente, porque você precisa receber oração. E aí, eu me senti encorajado. Eu cortei pela lateral da igreja, fui pelo cantinho. Cheguei aqui na frente e ajoelhei. E aí veio uma irmã, colocou a mão em mim, orou, e eu comecei a chorar muito forte, sabe, um choro de criança. Sabe quando a criança toma uma palmada, ela começa a chorar muito forte? Quando vai tomar injeção, sabe? Que começa a chorar muito forte. Eu chorei e apaguei. Quando eu acordei, irmãos, estava passando o Santíssimo. Eu nem sabia que era Santíssimo. Não sabia. Aí quando eu acordei, eu senti uma presença tão gloriosa naquele negócio amarelo, que eu nem sabia o que era, que ele passava para cá e o meu braço ia para cá. Ele passava para lá, meu braço ia para cá, e as lágrimas caindo. Depois desse dia, irmãos, eu não parei mais, nunca mais. Satanás tentou, algumas vezes ele tentou. Precisei ir pedir direção para um padre, precisei ir me confessar. E assim se faz a vida do cristão. Caim levantou, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E eu fui aprendendo com os irmãos. E aí eu via pregações do Irailson, e aí eu via pregações do Rogério da Kenosis, eu via pregações da irmã Ana Lúcia, do Sara, eu via pregações do Josias, do Irailson, do Paulinho. Esses irmãos, foram esses irmãos, o Joaquim, até o Joaquim, o boy, esses irmãos que, quando eu estava sentado no banco, eles pregavam para mim: você precisa vir à Santa Missa, você precisa ter vida de oração, você precisa rezar o terço, sem Nossa Senhora é impossível, porque o diabo, ele sabe que ele já perdeu para Deus, ele não vai disputar com Deus. Deus é todo poderoso, está lá em cima, Satanás está lá embaixo derrotado, mas o que ele odeia é saber que tem uma mulher que deu um sim, e que o sim dela esmaga a cabeça dele. E aí eles falavam: você precisa rezar o terço, você precisa se apegar com Nossa Senhora. E aí vem as dicas, né? Liga na Canção Nova, sempre os irmãos estão rezando lá. Escuta o Padre Marcelo Rossi. Até hoje eu vou na comunidade, a nossa comunidade é bem jovem.
E aí quando eu vou ministrar lá, quando eu vou pedir alguma música, os irmãos falam, nossa, mas que música de velho. Padre Marcelo Rossi, pelo amor de Deus. Aí eu falo, meu, eu sou dessa época. E aí eu tô aprendendo com eles a atualizar minha playlist. Veja, testemunho. Testemunho. Aonde você tem deixado a tua fé? Qual é o seu testemunho? O que as pessoas veem quando olham você? Você precisa ser diferença lá fora. O mundo está padecendo. Romanos diz que a humanidade espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. É o meu papel e o seu papel. E nós precisamos fazer. Não por obrigação, mas por amor a Deus que nos salvou. Ele um dia fez por nós. Deus um dia colocou uma sala cheia de intercessão, num cerco de Jericó, irmãos no violão, irmãos ministrando, um padre celebrando, e me colocou lá no meio, para que minha alma fosse salva. Hoje, eu faço o mesmo, e amo fazer. Amo fazer. Não penso duas vezes quando eu recebo um convite para vir aqui partilhar a palavra. Não penso duas vezes quando eu recebo um convite para participar de alguma coisa da igreja. Até catequista eu fui esses tempos atrás. Só deixei de ser porque não estava dando para conciliar a missão da comunidade com a catequese. Às vezes aparecia a missão bem no domingo da catequese. Aí eu tinha que pedir para uma pessoa que era catequista antes de mim para ela me substituir. Mas eu fiz o meu papel e faço, e o vento sopra onde quer. Não se sabe para onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Eu comecei no Rocha Viva, lá com a Adriana e com a Lígia. A Lígia não era na minha época ainda. A Lígia, ela ainda não tinha se convertido. Eu comecei lá, a Adriana, o Fábio, os irmãos lá da Nossa Senhora das Graças, faziam um grupo de oração na garagem. E aí uma vez fizeram na garagem da Marlene, que é de frente com a casa da minha avó. E eu estava saindo para ir para a faculdade, mas ó, desviei o caminho. Porque o Senhor me seduziu, alguma coisa Ele queria comigo. E eu fui atender o chamado dEle. Fica de pé para a gente orar. Aí eu vou pedir aquela música que eu pedi para a irmã. Mas antes de tocar a música, eu queria que você orasse comigo. Queria que você fechasse seu olho, primeiramente. Não olha para mim. Que eu não tenho nada. Tudo que eu tenho vem do céu. Fecha o seu olho e fala: Senhor, até esse momento, Senhor, eu estive aqui. E, Senhor, eu caminhei errado por muitas vezes. Às vezes eu fui como o jovem rico, Senhor, que eu vivo os mandamentos, eu vivo tudo que a igreja me dá, mas o que eu tenho que fazer? E o Senhor falava para mim ser perfeito, e eu não quis ser perfeito. Eu retroagi, Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, porque eu fui uma mãe de família negligente. Dei mais atenção ao meu trabalho do que aos meus filhos. Muitas vezes meus filhos precisavam da mãe e eu estava lá dando atenção àquela demanda de trabalho muito grande. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu fui na igreja e o irmão falou alguma coisa comigo e eu fiquei com raiva dele e eu não me permiti perdoar. E eu quero, Senhor, tirar esse lixo de dentro de mim hoje. Hoje, Senhor, eu vim aqui e não quero perder tempo, Pai. Eu quero ficar cheio da Tua presença. Assim como o irmão trouxe na palavra, eu quero sair lá fora. Eu quero que todos vejam que o Senhor tem todo o poder de curar e libertar. Que o Senhor é o Rei deste mundo e reina eternamente. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não dei testemunho de cristão. Muitas vezes eu vim aqui, Senhor, e reclamei do padre, porque o padre demorou na homilia, e reclamei do irmão, porque o irmão falou isso ou aquilo para mim. Me perdoa, Senhor. Eu quero fazer diferente daqui para frente, Pai. Eu quero fazer diferente, Pai. Espírito Santo de Deus, fala para ele: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Santa é a Tua presença.
Eu vim aqui e eu não quero sair como das outras vezes, eu quero sair diferente. Eu quero que o meu testemunho, Senhor, seja para edificar a vida das pessoas que lá fora estão. Eu quero que o meu testemunho, Senhor, seja para que as pessoas que estão lá fora venham aos pés da tua cruz. Fala para o Senhor. Espírito Santo, abre o teu braço. Se você pode abrir o braço, abre o teu braço. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Dá liberdade para Ele. Às vezes a gente abre o braço para tanta coisa lá fora do mundo, porque para Deus não. Abre o teu braço. Fala, tu tens liberdade. Completa em minha vida a tua obra. Faz em minha vida o teu querer. Usa-me, Espírito Santo, que eu seja um instrumento de salvação em tuas mãos. Espírito Santo, que eu seja um instrumento de alegria nesse tempo tão difícil, Senhor. Senhor, coloca um sorriso no meu rosto. Tira toda a amargura, tira toda a tristeza, todas as dificuldades, Senhor. Tudo aquilo que me entristece, eu quero deixar hoje nas tuas mãos, porque o Senhor é Rei. É o Senhor que governa a minha vida. Fala para Ele. Tu tens liberdade. Espírito vem hoje em nós. Fala. Realizar o teu querer. Transformar nosso viver. Espírito de Deus, realizar o teu querer. Transformar o meu viver. Transformar nosso viver. Peça, Espírito, vem derramar. Peça a tua graça. Vem Espírito se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Novamente, peça, Espírito, vem derramar, a tua graça, vem transbordar. Vem Espírito se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Você que está em casa, que acha que só porque está assistindo online não tem o dever de se levantar e de se colocar em oração na presença de Deus. Saiba que o tempo está curto, se posicione, dobre o teu joelho aí. O irmão vai tocar o louvor de novo e você vai cantar aí da sua casa. Vai incomodar as trevas aí ao redor, mas o Senhor é o Senhor da tua vida. De novo. Espírito de Deus, vem transformar, vem realizar. Transformar nosso viver. Espírito de Deus, aleluia, vem hoje em nós, realizar o teu querer, transformar nosso levanta viver. sua mão, peça. Espírito, vem derramar a tua graça, vem transportar, vem Espírito se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Espírito, vem derramar. Solta sua voz, solta sua voz, solta sua voz. Vem Espírito se manifestar, vem realizar
a promessa em nós. Se você ora em língua, solte sua voz, porque aquele que ora em língua, só Deus entende. O diabo não tem o poder de ouvir coração, é só entre você e Deus. Peça, Espírito. Espírito, vem derramar A tua graça, a tua graça, vem transbordar, vem Espírito se manifestar, vem realizar a promessa em nós. deseja isso de coração. Espírito, vem derramar A tua graça, a tua graça, vem transbordar, vem Espírito se manifestar, vem realizar as promessas em nós. que você saia daqui hoje incendiado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. E o Espírito Santo vai te incomodar sim para orar na madrugada. E aí você vai dar uma bica na preguiça e vai falar: eis aqui, Senhor. Assim como aquele menino que era sacerdote falava: eis aqui o teu servo. Amém? Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém. Glória a